Hoje deveria estar aqui a Rita, mas houve alguns contratempos, então eu vou falar no lugar da Rita. Segunda-feira a Rita fala no lugar do Gilson, e na última segunda-feira o Gilson fala no meu lugar. As coisas ficam acertadas, né? A medicina de hoje está muito adiantada no que toca à prevenção das doenças desde a gestação. Se na gestação a mulher fizer, por exemplo, uma ultrassonografia e exames de sangue, ela poderá detectar doenças infecciosas que podem fazer mal ao feto, como, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis e outras. Isso no exame de sangue, fazendo na gestante. Bom, pela ultrassonografia feita na gestação, a ultrassonografia mostra malformação fetal, além de amniocentise, investiga o cariótipo fetal para pesquisa de síndromes genéticas, como a síndrome de Down. Nascido o bebê, ele pode fazer 3 exames, que aliás estão em voga. Ele faz o teste do olhinho. Se no teste do olhinho o fundo do olho aparecer marrom, é que ele está sujeito futuramente a contrair catarata ou retinoblastoma, que é um tumor congênito que causa a cegueira. E se aparecer vermelhinho no fundo do olho, ele terá anticorpos para não pegar essas doenças. Depois disso, tem o famoso teste do pezinho. Ele faz o teste do pezinho para pesquisar doenças metabólicas e hormonais, como hipertireoidismo congênito, que, quando tratados precocemente, melhoram a qualidade de vida da criança. Bom, a criança nascida, crescida, o que acontece? Ele vai, ele vai para a academia, para desenvolver, para fazer o máximo possível. Ele vai, tem um termo até popular que usa, que malhar, ele vai malhar. Então vocês podem observar que os tipos de comércio que mais proliferam, pelo menos no Rio de Janeiro, é a academia, salão de beleza e bares. E depois as farmácias. Bom, então tudo isso visando a longevidade do corpo, visando a eugenia, a beleza do corpo. Olha, nada contra, viu? Nada contra a beleza, a eugenia, durar muito, ao contrário, tudo a favor, não é? O cientista japonês considerou que um homem com 30, 40 anos hoje, se ele não for agredido pelo meio ambiente, se ele não se autoagredir, o corpo dele, as células, a formação orgânica científica está estruturada para ele viver 120 anos. Isso hoje. Então isso quer dizer que mais da frente ele vai viver 200, 250 anos. É uma consequência natural. Agora eu tive um parêntese que coloco agora. Já imaginaram 200 anos com a mesma sogra? Mas então, o objetivo é o seguinte, não é o Zé, com a mesma sogra? Olha, o objetivo é esse aqui, ó, tudo para o corpo, nada para o espírito. O pessoal está esperado, hein? Acho que o pessoal estudou.
antes. Então, o que acontece? Nós perguntamos, é o endeusamento do corpo. O que vale é o corpo. Como disse Vinícius de Moraes, as feias que nos perdoem, mas a beleza é fundamental. Então, o que vale é o corpo. É o corpo, é malhar, é vencer, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Para o corpo viver bem e bastante. Então fica agora, vamos entrar na nossa seara. Será que Deus permitiu tudo isso para nós entronizarmos o corpo? Fazermos do corpo verdadeiros deuses? Para quê? Comer, todo dia sai no jornal, dieta orgânica, dieta viva, dieta de folhas, dieta, você tem que comer uma folha por dia, você tem que misturar o colorido, o amarelo com o verde. É uma coisa que, se você for se ligar naquilo, você fica até confuso de tantas cores, tantas folhas, não é? Mas será que Deus fez isso para a gente entronizar, desenvolver apenas o corpo e nada para o espírito? Será que foi por isso? É claro que não. É claro que não foi para isso. Bom, é porque aquela velha história da natureza humana, do homem que tinha muitos grãos, poucos celeiros. Então ele pensou, vou aumentar os meus celeiros, colocar todos os grãos para... Olha só, isso é antigo, gente. Isso veio desde antes de Jesus. Eu vou escrever aqui para a gente... Porque tem gente que adora essa situação. Para repousar, comer, beber e gozar. É no Evangelho de Lucas. Então é isso. Então tem gente que arma, centraliza a sua vida para ele, num futuro mais rápido possível, repousar. Eu, quando era garoto, ouvi o meu tio, meu pai, falando sobre a aposentadoria. Eles contavam aos dedos. Meu pai era um trabalhador, meu tio também foi muito tempo trabalhador, mas eles contavam aos dedos quanto tempo faltava para aposentar. Eu achava a aposentadoria o máximo. A pessoa podia começar. O amigo do espírito, que era espírita, perguntou ao filho do espírita, com 10 anos de idade: meu filho, quando você crescer, o que você vai ser? Ele falou: aposentado. Bom, hoje eu não sei se ele fazia essa pergunta, não é, Vicente? Então o negócio é esse. Bom, então se a gente faz tudo isso para o corpo, perguntamos: por que não fazemos a medicina preventiva da morte? Por que não fazemos o treinamento constante para aprender a morrer? Porque eu não conheço, não sei se o Jorge conhece ou o Jorge pretende, né? Eu pretendo durar muitos anos, vocês eu não sei, né? Mas será que tem alguém aqui que não vai ficar para semente? Tem alguém que vai ficar para semente? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo um dia vai embora, não é? A gente só não sabe quando. O interessante da vida é isso. Quando a pessoa está moribunda, vai, não vai, e não vai, fica. Como uma amiga do Medrado, né, uma baiana, sabe como é que é baiano, né? Aquele jeito engraçado de falar: o marido estava doente há 3 meses, doença grave. Ele: ô Medrado, você que é assim com o doutor Bezerra, fala com ele. De manhã o homem está bom, chega de noite ele está um pouco mais para lá do que para cá. Aí todo mundo reza e volta na mesa. No dia seguinte ele melhora. Quer dizer, ele vai, não vai, vê se dá um jeito, ou vê se ele vai ou se ele fica, para a gente ter um descanso. Ele perguntou ao Medrado, não é? Então, eu conheço espírita que tem medo de morrer. Pavor da morte. É verdade. Ele me procurou, estava sentado no shopping,
chamou pelo nome, Gilberto, eu cometi alguns erros no passado, como se alguém não tivesse cometido. E eu tenho um trauma, uma ideia fixa. Eu tenho medo de morrer. O que é que eu faço? Meu filho, nós somos veteranos na arte de morrer. E morrer é muito mais fácil, menos doloroso do que nascer. Então, tira isso da cabeça, gente. Quando vier, arranja um trabalho, suar, fazer, vai tirando da cabeça. E você vai mudar isso. Porque ficou com uma ideia fixa, com medo de morrer. Uma outra amiga não desce para beber água no primeiro piso se a luz estiver apagada. Tem medo de fantasma. Bom, na verdade a morte sempre foi uma preocupação muito grande para todos, cientistas, filósofos, religiosos, não é? De todos os tempos. E quando morria alguém primitivo, nossos irmãos sempre primitivos, sempre tinha alguém responsável pela morte do irmão. Normalmente eram os feiticeiros ou os necromantes, eles é que pagavam o pato, como se dizia. Mas a verdade até hoje é um assunto que ninguém gosta de comentar. Nós estávamos numa roda de espíritas, a maioria, e a colega veio trazer o cafezinho, e o assunto era a morte. Ela disse: cara, não dá para mudar de assunto, não, gente. Vocês buscarem outro assunto, como se o fato de não falar na morte fosse atrasar, afastá-la junto da gente, não é? Bom, tem o folclore que conta que o lenhador fatigado, a vida dava tudo errado, nada dava certo para ele, então ele pediu a morte para que viesse buscá-lo. E não é que a morte apareceu, toda paramentada, aquele robô preto, com aquele alfange brilhando, amolado, né? Aí ele ficou pálido, sem jeito, não sabia o que dizer. Você me chamou? É que eu chamei porque eu estou com esse trecho de lenha aqui, pesado, queria que a senhora me ajudasse a carregar. Aí, de maneira que ele comprou para sair, né? O Simonetti fazia uma palestra, Quem Tem Medo da Morte, entendeu? Origem é um livro, ele faz todo 2 de novembro lá na terra dele. Quando ele terminou um dia, uma católica disse: meu senhor, sou católica. Antes da sua palestra, tinha medo de morrer. Agora não tenho medo, tenho pavor. Bom, então Cornélio Pires, às vezes a gente fica aborrecido, não é nada dá certo, briga com a mulher, enfim, parece que a coisa que não vai ganhar dinheiro, parece que Deus esqueceu da gente, então a gente quer ir embora, pensando que vai ficar melhor. Aí Cornélio Pires contou a realidade. Ele disse assim: e a Aquilina, casada com o João, pedia ao céu em prece repetida: quero a morte, meu Deus, quero outra vida, este mundo é só fel e confusão. Tanto rogou, clamando na oração, que tombou de uma febre recaída. E certa noite a morte de corrida veio ao quarto buscá-la de arrastão. Ela acordou aflita, tosse brava, o esposo junto dela ressonava, enquanto viu a morte olhando os dois. E a Aquilina encolheu-se num gemido e resmungou no canto do marido: leva agora em meu João que eu vou depois. O Chico dizia que a gente devia treinar meia hora por dia para morrer com educação, para aprender a morrer. E que o estado de coma é para a gente não morrer gritando. Ora, quando eu tinha uns 16 anos, eu não era espírita não. Um dia me veio um pensamento na cabeça: vem cá, e se eu morrer agora? Estava um verão danado, eu puxei o cobertor, me cobri para esconder da morte, eu suava. Eu fiquei 3 dias assim, depois, graças a Deus, o pensamento foi embora, né? Mas eu tinha o maior medo, né? Numa cidade pequena, de poucos habitantes, a dona Morte chegou com o prefeito e mostrou uma lista e disse: vou levar 100 da cidade comigo, em um mês, vou levar 100.
chegou a hora deles. Onde é que eles estão? Estão na praça pública, todo mundo correu numa festa. E como a notícia ruim chega rápido, quando a morte chegou na praça pública, estava vazia. E o povo soube da novidade. Quem tinha barba, tirou, e quem não tinha, colocou. O povo se fantasiou da melhor maneira possível para tentar enganar a morte. Com 20 dias a morte foi ao prefeito, e o prefeito chamou a morte numa audiência, e todo cheio de dedos, com medo da morte se aborrecer, né? De botar ele na lista, né? Ó, meu amigo, vai me perdoar, uma senhora, mas a senhora disse que em um mês iam morrer 20. Iam morrer 100. Passaram-se 20 dias e já morreram 150. Ela falou, bom, os 100 que eu falei estão aqui na lista. Os outros 50, estes morreram de medo. Eu não tenho nada com isso. Morreram de medo de morrer. Então, gente, a gente precisa estudar. No livro dos Espíritos está lá. O desligamento dos laços que ligam o corpo, a alma, é violento, é abrupto, é de uma vez só. Como se a pessoa, o espírito pegasse um machado, aqui está o corpo fluídico e cortasse. Será que é assim? Não. É gradual. E aí o espírito usa até uma imagem. Não é como um passarinho preso na gaiola que se levanta a tampa e ele a porta e ele sai num voo. Não, é gradual. Tanto é que é comum gente com doença crônica, aquilo tudo, começa a ver parente. Um parente que desencarnou, não é o Cavalcante viu ali, viu outro ali. Não estou dizendo que o Cavalcante viu, não julguem mal, o Cavalcante nossa vida. Então ele vê os dois lados se confundem. O Chico viu um dia o espírito de um jovem poeta que chegou perto dele e perguntou: Chico, você está do lado de lá ou do lado de cá? Olha só, e o Chico não sabia se o rapaz sabia que tinha morrido. Então a diplomacia do Chico, você sabe que eu não sei? Porque é um tal de entra no corpo, sai do corpo, entra no corpo, que às vezes eu não sei se eu estou lá, às vezes eu não sei se eu estou cá, né? Quer dizer, é diplomacia, porque às vezes a pessoa, o espírito vem com dor no fígado, precisando de um remédio, e o doutrinador diz: não, você morreu, você pertence a outro mundo, vai embora. Meu Deus do céu, isso acaba de matar o espírito. E uma moça que gostava, queria doutrinar, treinou, estudou os livros, e o dirigente disse: olha, você fala com calma, prepara, vai preparando o assunto, de maneira para que ele chegue, porque o doutrinador ideal é esse, é fazer com que o morto chegue por iniciativa dele à conclusão que ele está do lado de lá. Essa que é a grande habilidade do doutrinador. E ela preparou 15 minutos. Quando terminados os 15 minutos, virou para o dirigente e perguntou: escuta, e agora? Eu posso dizer que ele morreu? Ele morreu de susto, não é? Bom, na verdade o Espiritismo matou a morte, não é isso? Desmistificou o ato, tão assustador para quem partia, tão doloroso para quem fica, não é? E assustava até os espíritos, porque era feito na sala, não é? Na sala da casa, sala de jantar. Eu vi o meu avô, o caixão, 4 velas, todo mundo de preto, ninguém podia rir. Meu Deus do céu, era uma coisa esquisita. E aquilo vem passando de geração a geração, de encarnação a encarnação. É natural que as pessoas tenham medo, sejam apavoradas, mas isso antes do Espiritismo. Depois do Espiritismo, o medo, graças a Deus, vai embora. Como disse Jair Presente, na morte o pior que eu acho, na cena que desanima, é cheiro de flor por baixo e pano roxo por cima. É duro, não é? É igual aquela dos 2 garotos levadíssimos. Olha, eu fiz primeira comunhão, que eu era de origem católica, né? Eu tinha medo do padre. O padre era gordo, batina surrada e de mau humor, sempre de mau humor.
E olha só a grande esperança que ele dava na gente. Quem falar, gritar com a mãe é pecado, vai para o inferno. Quem falar palavrão vai para o inferno. Quem tirar nota baixa vai para o inferno. Quem respondeu o mais velho vai para o inferno. Era tudo que eu fazia. Quando eu saí da igreja, eu saí procurando o caminho do inferno. Já me preparando para ir. Porque não tinha saída. Era tudo assim. Não é? Então a mãe, que tinha 2 filhos elevadíssimos, um de 8 e outro de 10 anos, aí não aguentava mais as travessuras dos 2, foi pedir socorro ao padre. E o padre, pode trazer, traz aqui, mas traz o mais novo primeiro, que eu vou ajeitar eles. Aí o padre botou a cadeira em frente à sacristia, com as mãos para trás, e ficou passando na frente deles, igual um inquisidor, igual um detetive, parava, olhava para o garoto e dizia: onde está Deus? Aí o garoto arregalava o olho, ele na segunda vez falava mais alto: onde está Deus? Na terceira vez ele berrou praticamente, o dedo a 1 centímetro do nariz do garoto. O garoto deu um grito e saiu desabalado da carreira para casa. Entrou correndo em casa, o mais velho viu, ele foi correndo, subiu a escada, entrou no armário e fechou a porta do armário. Aí o maior foi lá, abriu, olha, a situação está preta para o nosso lado, viu? Porque Deus subiu e o padre está botando a culpa na gente. Não vai ajudar, não é? Por que o pessoal tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Olha só, gente. Basicamente, olha, ausência de preparo religioso. Está esquisito, mas é isso mesmo. Agora, descrença na vida futura. É isso. Basicamente é isso. Ele não acredita, ele não sabe o que tem do lado de lá do céu. No mundo, o que mais me agita é ver em muita cabeça que poucos pensam na morte, até que a morte apareça. Sobrevindo inevitável, onde o preparo, se a criatura não se preparou para a academia, para os salões de beleza, depois esqueceu, negócio de espiritismo, ia ser espírita, amanhã, quando eu ficar velho, como se fosse coisa para velho, não é? Porque, gente, olha só o que a Emmanuel falou, merece meditar. A formação de nossos hábitos de conduta reflete necessariamente sobre o nosso modo de raciocinar. Então a nossa conduta é a materialização daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Deu para entender? É fácil. A formação dos nossos hábitos de conduta reflete necessariamente sobre o nosso modo de raciocinar. E sabe o que acontece? Não dá salto à natureza, não. Tinha uma senhora, espírito desencarnado, consciente, que morava numa casa esperando as filhas espíritas, a família espírita, com um terço na mão, aquilo, terço pendurado. Aí o mentor perguntou a ela por quê. Não, quando a minha família vier para cá, eu tiro o terço. Mas enquanto elas não vierem, eu deixo o terço porque eu gosto. Eu fui católico. O outro evangelho estava dentro da furna, dentro do túmulo, e não saía de jeito nenhum. Já imaginaram, gente? Aquele desconforto, sentindo os vermes comendo o esqueleto, comendo aquela carne. E daí os benfeitores faziam tudo para tirar ele, e ele não saía. Olha o respeito do livre-arbítrio e da vontade. Sabe por quê? Porque ele era evangélico e dizia: não, estou esperando o juízo final. Então, gente, isso quer dizer que a natureza não dá salto, não.
A gente vai para o lado de lá exatamente como a gente pensa. E por que a gente não vai mudar o pensamento aqui, gente? Vai ficar preso às coisas materiais, vai ficar envolvido, vai ficar igual um boliche, que a bola joga para um lado e joga para o outro. Vamos aproveitar o tempo, gente. O tempo é o único capital que não volta. Ele escapa da nossa economia espiritual igual a água. Vamos aproveitar o tempo. André Luiz conta no livro Entre a Terra e o Céu, eu não me lembro qual é a página, leiam o livro todo e vão achar qual é o pedaço que está lá. Dormitava um ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou André Luiz. Olha lá. Sim, confirmou Clarencio. Na fase que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Vejam bem, todos os fenômenos da existência vulgar. E André arremata, mostrava-se um desencarnado tão denso e tão pesado como se envergasse a túnica de carne. Então, gente, demonstrar e necessitar de todos os fenômenos da existência vulgar é sofrimento. Não é sofrimento? Então, gente, sabe qual é o sentimento que anima o desencarnado sofredor? Um sentimento só. Quem sabe o céu paga aquele cafezinho depois, né, Zé? Um sentimento só. Ao desencarnado sofredor. O sentimento de... Hein? Ele está preso, desesperado. Sentimento de perda. É só ver quem foi dentro da reunião mediúnica. Ele está lá atrás, o pensamento dele está lá atrás. Não volta, o pensamento dele não está nem com ele aqui, nem lá na frente, está lá atrás. É a mulher que ele deixou, é o marido que ele deixou, é a casa, é o carro, é o dinheiro, é o emprego, é o corpo, é a vidinha boa que ele levava. Então todo sofredor desencarnado só tem uma ideia fixa na cabeça, o sentimento de perda. Isso quer dizer apego. Eu falo isso sempre, porque é importante. E desapego quer dizer sofrimento. Então vamos nos apegando desde agora, gente. Tem gente que é egoísta no mostrar, só quer amizade para si. Quem se une, que os amigos dela, dele, façam, aumentem, tem ciúme que outras pessoas entrem na amizade, como se o fato de o companheiro alargar o seu coração para todos, como se o amor fosse limitado, não fosse sobrar para ela. Então tem gente que tem ciúme das amizades, isso é comum, e dentro de família, a gente nota isso. Então vamos combater, gente. Não vamos virar, ninguém vai virar santo nessa encarnação. Vamos combater os pequeninos defeitos. É a maneira que a gente tem para melhorar. Uma jovem desencarnada, às 6 horas, deitada junto aos despojos, olhos cerrados, hirta de pavor, quer dizer, apavorada. E olha só que beleza. E diante da presença do noivo, e o noivo com aquela aurazinha luminosa, abaixava para ela e dizia: vem, Clemilda, abandona as vestes curtas, vem para a nossa casinha toda iluminada, florida, cheia de luzes. Meu Deus do céu, me deu até inveja de morrer e por uma casinha dessa, não pagar imposto, não ter que botar grade, não ter correção. Já pensou, não é uma felicidade? Então, diante do pior que é os vermes comendo o seu corpo, e diante do melhor, da acenação do convite para o melhor, ela preferiu o pior. Por quê? Isso aqui, a ausência de preparo religioso,
descrença na vida futura. O bom baiano morreu, ele não levava desaforo para casa e quis entrar no céu. Chegou lá na Aduana Celeste, perguntou ao funcionário: posso entrar? Vem cá, tu não é aquele baiano que não levava desaforo para casa? Não, eu não levo desaforo para casa. Então o dia que você levar desaforo para casa, você vem e você entra. Então a gente tem que aprender a mudar, gente. A mudar. O outro ficou 20 anos sem falar com o companheiro dirigente de centro espírita, dirigente de livraria, ficou 20 anos sem falar com o outro ressentido, porque o outro tinha criticado, tinha falado mal dele. Só que 20 anos depois é que ele veio a saber que esse que falou mal não era do Rio, era de São Paulo, era outra pessoa, tinham apenas em comum o mesmo nome. Então ele ficou 20 anos, gente, por causa de uma besteirinha, a pessoa, e fulano não falou comigo. Já reparou que a gente não esquece quem não fala, quem esquece da gente? Nós não nos esquecemos de quem esquece da gente. Às vezes a pessoa passa, olha e não vê, está absorta no problema, né? Fulana, não te falei, fulana está idosa, parece que tem um rei na barriga, ela passou por mim e não falou comigo. Ela não viu, ela estava presa em outro problema, gente. Então a jovem desencarnada não aceitou o convite do noivo. Então, clareja o que era adestrado daquilo. Porque olha, gente, tem uma grande lição aí. Não basta desencarnar para ser experiente, espírito trabalhador. Ele tem que saber, ele tem que ter experiência naquilo que ele faz. Então, Clarice disse: olha, dá um tempo, eu sei como é que eu vou fazer. Botou uma túnica de médico e se apresentou a ela como médico. Ah, o senhor novo médico daqui do hospital? Sou. Ah, graças a Deus, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Olha que eu sonhei com o meu ex-noivo, ele já morreu, já está na vida eterna, aqui do meu lado me chamando para a vida eterna junto com ele. Cruz credo, como é que pode? Quer dizer, então, a ausência de preparo religioso e descrença total, absoluta na vida futura, não é? É um céu de fantasia, é um inferno de fantasia. Vocês sabiam que o inferno cristão é pior do que o inferno pagão? Os cristãos tiveram tanta imaginação que conseguiram fazer um inferno pior do que o pagão. Porque o inferno pagão, o pobre diabo vai para lá e fica, não tem ninguém a perturbar ele. No cristão não, além de ir para o mesmo lugar, com aquela chama que queima, mas não consome, e um diabinho fustigando ele, coitado, correndo atrás dele. Ele fez pior ainda, meu Deus do céu. Não é? São fantasias inaceitáveis. São as tradições. O que é que pregou Moisés? O medo antes que o amor de Deus. A pena de talião, olho por olho, dente por dente. Vivemos durante séculos anatematizando os contrários, proibindo as discordâncias, impondo os pontos teológicos. E aqueles que nos faziam isso, que nos botavam na fogueira, porque contrariavam os pontos de vida deles, são os mesmos que hoje botam a gente na sala tal para tirar o diabo que está com a gente, se nós tivermos opiniões contrárias. São os mesmos fariseus reencarnados, são os mesmos inquisidores desencarnados, porque a natureza não assalta, não é? Bom, então, gente, vamos fazer a medicina preventiva. Porque, olha, a morte só é ruim para quem é ruim. Vou repetir. A morte só é ruim para quem é ruim. Quem é bom, a morte é boa. A morte é boa. Não é isso? A pessoa, um homem de bem, não pode ter uma morte ruim. Quem viveu na terra fazendo o bem que podia, a morte é um sono guardado na bênção da anestesia. É justiça divina, gente. É merecimento, é crédito,
Então, uma pessoa que viveu fazendo bem a todos, a quem pôde, vai ter uma morte difícil, ruim? Não. Herculano Pires desencarnava no hospital e deu mensagem na reunião mediúnica que ele frequentava quase que na mesma hora. E aí, Bachuto desencarnou às 9 horas da manhã, à noite deu mensagem mediúnica na reunião que ele frequentava. Adelaide Augusta Câmara, mamãe Aura, que fundou N asilos e abrigos para crianças, ela mesma, conscientemente, assistido por Dr. Bezerra de Menezes, desatou os laços que a ligavam ao corpo, ao perispírito. Mas por que ela conseguiu isso? Porque ela estudava, porque ela lia, porque ela lutava por se reformar e tinha um coração maior do que ela, gente. Fazia tudo isso. Então vamos ver a profilaxia preventiva para morrermos bem. Kardec perguntou: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Perguntou todos. Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. É a 164, para quem quiser estudar. É a pergunta 164. E outro detalhe importante, gente, vamos guardar. Todos nós passaremos por uma perturbação depois da morte. Todos nós. Até o Jorge Miguel. Vai se chamar dessa. Agora tem uma coisa. As perturbações do homem de bem são diferentes da perturbação do homem mau. Olha o que os Espíritos disseram. A perturbação que experimenta o homem de bem nada tem de penosa. Olha só que beleza. Tudo isso, gente, já nos conforta, já nos tira o medo de morrer. Não é, Angelina? É calma, e em tudo semelhante a um despertar tranquilo. Olha que beleza. Isso é a palavra dos Espíritos, não é demagogia, não. Isso é verdade. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. A perturbação depois da morte. Então, o primeiro sentimento de perda, não é? Que a criatura tem. E o apego, né? O apego. Foi lenta e dolorosa a morte de Antônio Sampaio. Queria levar consigo o cachorro e o papagaio. Ficou apavorado. Eu queria levar. E para terminar, eu estou indo longe por causa do calor. Em Manhuaçu, já contei isso muitas vezes. Em Manhuaçu tem uma fábrica de caixões riquíssimos, cheios de pedrarias, de adornos. Quando morria um figurão ali da cidade, ou das cidades próximas, eles mandavam buscar um caixão lá. Aí mandaram a picape, morreu um figurão, ele foi lá, apanhou o caixão. Aí ele veio vindo, o caixão, encontrou um amigo, porque de noite pediu uma carona. O amigo, não, um caixão, que é isso? Não vou não, pode ir, está vazio. Mesmo assim, ele ficou lá no canto, ele na tira da carroceria, bem longe do caixão, olhando para o caixão. Aí começou a chover, ele, entrou no caixão e se tampou. Mais uns 2 quilômetros, outros 2 amigos, uma carona, não, com o caixão não pode ir, está vazio. Aí eles subiram, ficaram lá atrás, aquilo tudo. Daqui a pouco escutaram um bonzo da tampa. Abrindo e levantou-se uma pessoa. Já imaginaram? Aí a pessoa, escuta, a chuva já passou, os 2 se jogaram da caminhonete a 60 km por hora. Foram para o hospital, gravemente feridos. Meu Deus do céu, medo de fantasma, meu Deus. Por que medo de fantasma?
depois disso aqui, ninguém daqui vai ter medo de defunto, de fantasma quando aparecer na nossa frente. Uma cunhada de Simonete estava na cadeira de balanço, aí viu a 40 anos de amizade chegar na porta, pensava muito dela, claro. Vem cá, o que você está fazendo aí de tarde? Eu vim te abraçar, você não me chamou? Não, vim durante o sono, agora não. Já pensaram, gente? Bom, então rapidamente. Dimas espírita, foram 12 horas de labor intenso para deslatar os laços que o ligavam ao corpo. Por quê? Porque Dimas, embora ele era médium, um pau para toda a obra, estava jantando, até uma mulher ali querendo passe. Ele largava a janta e ia dar passe. Mas não preparou-se sentimentalmente para deixar a família, nem preparou a família afetivamente para saber que uma hora ele ia embora. Então ele estava preso, espírita, aos laços fluídicos da matéria. Já Fábio, que era católico, olha a diferença, gente. O título não quer dizer muito não, viu, gente? E olha o que Fábio disse para a mulher dele, pouco tempo antes de morrer. Sabia que ia deixar uma mulher bonita aos 40 anos de idade, pobre e com 3 filhos. Mas a fé era inquebrantável. Olha o que Dimas falou. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lado espiritual de nossa união sublime. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for, e ficarei muito satisfeito se Jesus lhe enviar-lhe um companheiro digno, leal e irmão. Quer dizer, o amor sem apego. Se isso acontecer, querida, não recuse-se. E completou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais vivo em meu coração. Então, sabe que viúva tem demora a casar às vezes? Arranja um bom pretendente e de repente a coisa desanda. Sabe por quê, gente? É o viúvo que fica lá, que não deixa, tem ciúme, então ele faz tudo para afastar o novo candidato. É o ciúme, gente. Então vamos combater o ciúme agora, quando a gente desencarnar, nós não estamos mais ciumentos, mas é isso mesmo, o Aurélio Pires falou, eu esqueci de trazer a quadrinha. A pessoa namora 4, 5, 6 e nada da coisa aí para frente, porque o viúvo está ali colado, e botando areia, no futuro casório. O viúvo defunto, Porque a saudade a gente sabe que é natural, mas, como disseram os poetas, a união do amor na morte é tanta que não se explica. O coração de quem vai passa o peito de quem fica. Bonita, né? E tem outra, se eu fizesse essa quadrinha, eu pagava a minha encarnação. Não precisava fazer mais nada. Meu lenço na despedida não viste em movimento. É que lenço molhado, querida, não pode lançar-se ao vento. Beleza, né? Então, a gente encerra estas mal alinhavadas linhas com uma, já que estamos... Olha só que morte bonita, gente, que não tinha nada a ver. Um homem desprezado pelo mundo, desprezado pela família, desprezado por todos. Olha que morte bonita ele teve. Velho João agoniza triste e pobre, sem que o mundo sequer a mão te estenda. Ninguém te oferta um caldo por merenda, nem um trapo de pano que lhe sobra. Ninguém te agradece ao peito nobre o cansaço na roça e da moenta. Morres lembrando as pompas da fazenda, o ceboso molango que te envolve. Percebes pelos vãos da própria furna flores aos borbotões da paz noturna e abandonas o corpo a fim de vê-las, fitas em prece, a noite calma e santa,
E sobes, velho João, como quem canta, nos milharais do céu, plantando estrelas. Muita paz.